Não copiem isso aqui porque vai dar errado, tá? Então, é só para mostrar que nem sempre vai funcionar. Então, se você for checar diretamente, essa primeira parcela está indo para mais infinito, essa menos infinito. Quando você subtrair, não dá para saber quem vai ganhar aí, certo? Pode ir. Se prevalecer essa, vai para infinito. Se prevalecer essa, vai para menos infinito, certo? Então, vamos fazer com a mesma técnica que fizemos o último da aula passada. Então, vamos tirar em evidência aqui. Posso já fazer de uma vez, tirar em evidência, do que ficar tirando primeiro x quadrado? Vou já tirar o x quadrado. Então, isso fica. Limite, acho que eu vou trocar de cor daqui a pouco. Limite, quando x tende a mais infinito. Calma aí, não copiem que pode dar errado isso aqui. Então, eu vou tirar. Para sair x da raiz, eu tenho que tirar x quadrado, certo? Eu vou tirar em módulo, mas o x está indo para mais infinito. Então, o módulo de um número positivo é positivo, né? Aliás, é ele próprio que para dar positivo. O módulo sempre é positivo, né? Falei errado. Então, você tira o x em evidência, saindo da raiz, fica assim. 1 mais 1 sobre x, certo? Porque eu tirei x quadrado de dentro. Tudo bem com a conta aí? Tirei x quadrado, fica devendo x aqui, certo? Menos x. Tudo bem, gente? Fizemos umas 30 vezes esse negócio de tirar da Vamos lá? raiz. Não, Aí, então, mas aí já resolvemos. O Lucas, tem uma tecla aqui que muda todos. Mas eles podem abrir o microfone de novo. Então, aí tirando. É que reclamaram que não conseguiam perguntar. Então, vamos deixar. Estamos, nós somos meio cobaias, né? Para esse sistema aqui. Então, limite. Esse lápis está ruim. Olha só, vou tirar o x em evidência agora dos dois. Raiz. Olha só. Lembra que eu fico pegando no pé? Não faz um x e antes do outro, os x estão amarrados. Faz só no final o x e para infinito. Olha aqui, um erro comum aqui é você fazer essa parte primeiro, por exemplo. Olha só, presta atenção, hein, gente. Se você fizer o x ir para infinito aqui, isso vai para zero, certo? Então vai ficar 1 menos 1, que vai para zero. Aí o cara fala, 0 vezes x é zero, então o limite é zero. Errado, é o mesmo x daqui, é o mesmo daqui. Não pode fazer um primeiro que o outro. Tem que ser junto. Você pode separar limite do produto dos limites se não der aquelas indeterminações. Só que aqui eu transformei o limite infinito menos infinito num limite zero vezes infinito. Concorda? E está na lista das indeterminações. Está lá escrito. Só olhar. Moral da história: não funcionou esse método. Não deu certo. Não deu certo. Porque é uma indeterminação. Tudo bem, gente? Isso acontece. Você tenta resolver de um jeito e cai numa outra indeterminação. O da aula passada resolveu, esse não. Por isso que eu achei que o da aula passada não fosse resolver, porque eu falei, vai dar zero vezes infinito também. É que tinha uma quarta aqui que ajudou, né? Agora vamos ver o jeito certo de resolver. Eliminar essa raiz. Para eliminar a raiz, multiplica pelo conjugado para ficar uma diferença de quadrados, certo? Então vamos tentar assim. Limite, quando x tende a mais infinito, raiz x quadrado mais x menos x. Vou multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado. Isso vezes raiz x quadrado mais x menos x.
Mais, né? Conjugado. E embaixo a mesma coisa. Certo? O que acontece aqui? Diferença de quadrados. Posso pôr direto, né? Ó, o quadrado desse, x quadrado menos x. Mais x, desculpa. O quadrado desse, x quadrado. Certo? Em cima vai melhorar, porque vai cortar aquele quadrado. E embaixo, continua com esses dois aqui. Certo, gente? Então, vamos lá. Limite, quando x tende a mais infinito. Em cima sobra só x. Embaixo sobra aquela coisa toda. Certo? Vamos ver se resolveu. A parte de cima vai para infinito. E a parte de baixo para mais infinito também. Caímos em outra indeterminação. Infinito sobre infinito. Ih, caramba, não adiantou. O que que eu faço? Calma. A gente já viu que quando dá infinito sobre infinito, tem aquela coisa que eu falei, quase sempre funciona, né? Quando o x vai para infinito. Tirar em evidência e cancelar. Porque você tem um em cima e embaixo para cancelar. Você vai simplificar. Aí vai ver quem vai ganhar aí no infinito. Certo? Então vamos tirar em evidência. Em cima eu já não tenho que tirar em evidência, já tá tirado. Vamos tirar de baixo em evidência. Certo? Nem sempre na primeira resolve. A gente melhorou. Pelo menos aquela subtração lá, produto e quociente é mais fácil de tratar, né? Pode fazer mais coisa. Vou tirar em cima aqui e embaixo, ó. Eu vou tirar de uma vez, tá? Aqui sai x quadrado, igual a primeira conta que a gente fez. Sai x quadrado, então fica x vezes raiz 1 mais 1 sobre x mais 1. Certo que eu tirei o x daqui e o x daqui, tudo bem? Tirei dos dois pedaços em evidência. Sai em módulo, mas o x está indo para infinito. Tá? O módulo é ele próprio, tudo bem? Mas tá certo, lembra disso. Sai da raiz par em módulo, porém, como é positivo porque está indo para infinito, não precisa pôr módulo. Certo, gente? Se tivesse indo para menos infinito, você colocaria o módulo, só que como ele é negativo, o módulo dele é menos ele. Colocaria menos x. Lembra que é potência par só. Certo? Moral da história, podemos cortar esse x, então fica limite quando x vai para mais infinito, 1 sobre raiz de 1. 1 sobre x mais 1. Que dá para resolver, né? Quando x vai para infinito, 1 sobre x vai para zero, então vai para 1 mais 1 embaixo, que é meio. Certo, gente? Meio não é zero, como você poderia resolver errado ali. Meio. Pronto, tá aí. Tudo bem, gente? Então, eu quis fazer esse exercício primeiro para comparar com o da aula passada. Às vezes dá certo, mas às vezes você pode cair em indeterminação infinito vezes zero, porque você não tem com quem cortar ali. É diferente dessa parte, essa etapa aqui, que você pode cancelar. Certo? Tudo bem? Então tá feito aí mais um exercício da lista. Continuando, vamos para o famoso teorema do sanduíche. Certo? Teorema do confronto. Eu não vou demonstrar o confronto pela natureza desse curso, precisa de usar o Epson e tal. Vocês já devem ter visto na primeira vez. Vou só enunciar e o corolário dele eu vou provar, porque é mais importante até na prática do que para a gente, pelo menos porque a gente vai fazer, do que o confronto em si.
Opa. O mouse estava na outra tela, espero não ter estragado o zoom. Pessoal do se eu estraguei o zoom, alguém fala. O mouse estava na tela de cima. Agora sim. Tá vendo, ó? Pega três funções, f, g e h, tá? Suponha que e você está querendo calcular o limite desse ponto P. Suponha que numa proximidade de P, por que numa proximidade? Lembra que limite importa próximo do ponto. Se as funções têm outro comportamento lá longe, não interessa. Limite é quando você está bem pertinho do ponto. Então, suponha que numa vizinhança do ponto, um tequinho para lá e um tequinho para cá, a função h é, vamos conversar assim, a função f de x, para todo x, o f de x é menor que o g de x, que é menor que o h de x, certo? Dá para ver isso nesse gráfico? Né? Pode ver. No desenho inteiro, para qualquer x, ó o f de x onde está, ó o g de x onde está, e ó o h de x onde está. Isso para qualquer x. Sempre a f de qualquer ponto é menor que a g, que é menor que a h. Tudo bem? Suponha que exista, que essas funções são dessa forma. Então, suponha que a função de cima e a função de baixo, a f e a g, se aproximem de um certo L, né? Tendam a L quando o x vai para P. Tá? O limite das duas de cima vão para o mesmo lugar conforme x dá P. O teorema então, o limite da do meio existe e vale igual o limite das duas de cima. É o teorema do sanduíche. A função g fica espremida entre outras duas funções. Se as duas estão indo para um certo lugar, tem que ser igual. A do meio está espremida e vai para o mesmo lugar. Certo? Teorema do sanduíche. Pensa no metrô lotado. Tá um monte de gente do seu lado. Tá indo todo mundo, você vai junto. É o que acontece com a G. Certo? Não tem jeito, ó, a G vai sendo empurrada para o L, né? Porque para ela fugir do L, ela teria que passar H, por exemplo, mas não pode. Você está supondo que a G é sempre menor que H. Ou então ela tem que passar a F para baixo, mas não pode, porque você está supondo que ela é sempre maior que F. Então ela acaba indo junto. Isso a demonstração formal é com epsilon e delta, tal, é bem simples, mas eu não vou fazer, tá? E da primeira vez que vocês viram, certamente fizeram. Então esse teorema, vão aplicar ele hoje, o foco vai ser esse teorema. Deixa eu passar aí. Peguei um exercício da lista para resolver. Parte dele, porque a gente não viu a segunda parte. Eu não lembro o número, mas está aí. Então, olha só, não sei se a resolução está boa no Zoom. Pega uma função tal que f de x mais 1 está entre esse cara e esse cara. Para todo x no intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2. Calcule o limite da f no zero. Então, olha só. Isso vale para todo mundo nesse intervalo, né? Que é uma vizinhança do zero. Tem gente para cá e para gente para cá do zero. O zero está bem lá no meio, certo? Então, essa função aqui está entre essas duas. Deixa eu ver qual que é o giz melhor. O giz não, né? Costume. A caneta melhor. Era F. Ó, ele quer o limite de F. Olha o confronto. Um modo de você calcular o limite é você ensanduichando a função entre duas que você saiba calcular o limite. Eu não quero o limite de F. Agora volta. Eu quero o limite de F. Aqui está F mais 1. Então, o que você pode fazer
É tipo isolar essa f aí. Vamos isolar a f, tirar esse mais um. Então, subtrai essas desigualdades, subtrai um das desigualdades, de todas, tá? Isso você pode fazer. Subtraindo um daqui, 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 vai ficar assim, ó. Solução. Eu gosto de fazer junto. Subtraindo um, vai ficar, vai sumir esse um, certo? X quadrado mais x à sexta sobre 6 menor ou igual f de x. Se eu subtrair um, sumiu esse um. Menor ou igual secante ao quadrado. É secante? É, secante. Secante de x quadrado mais x à sexta menos um. Exatamente. Olha só. Isso vale para todo x nesse intervalo que é uma vizinhança de zero. Está perto do zero. Então, o que diz o teorema do confronto? Se por um acaso o limite das duas funções da ponta existir e for o mesmo, a do meio também existe e é o mesmo. Tem que ser o mesmo, tá? Porque senão fica um buraquinho que ela pode nem ter limite. Pode ficar oscilando no buraquinho. Tem que espremer mesmo. Lembra do metrô? Não pode se mover, certo? Então vamos lá. Vamos calcular o limite da ponta esquerda aqui. Limite, quando x tende a zero, de x quadrado mais x à sexta sobre 6, isso claramente é zero, né? Limite, quando x tende a zero, de secante de x quadrado mais x à sexta sobre 3 mais menos um. Quanto que é isso, hein? Lembram da secante? Secante, 1 sobre cosseno, tá? Então, é 1 sobre cosseno de x quadrado. Para onde vai o cosseno? Lembra do círculo trigonométrico? O cosseno é esse eixo aqui, né? Quando o x vai para zero, ó, o x é o ângulo. Quando o x vai para zero, o cosseno vai para 1, certo? Certo? Lembra do círculo trigonométrico? Então, isso vai para 1, isso vai para zero e isso vai para menos 1. Zero. Tá vendo que a gente usa limite da soma, a soma dos limites, né? Toda hora sem nem perceber. Certo? Então, moral da história, as duas da ponta vão para zero, pelo confronto, a do meio vai para zero junto. Porque ela está espremida entre as duas. Ela é empurrada para zero. Então, portanto, pelo confronto, limite quando o x vai para zero de f de x. Certo, gente? Lembra, importante, tem que ser o mesmo limite, ó. Tá escrito no slide, ó. O limite da F, da de baixo, tem que ser igual à da de C. E o mesmo cara é. Tudo bem? Algum problema com esse? Vamos lá. Vamos usar esse confronto aqui. Aqui é a resolução. Não precisa, pessoal, esses slides estão todos lá, tá? Estão lá no muro. Não precisa copiar. Então aí está a resolução digitada, mas é que eu gosto de fazendo junto.
Só para ganhar tempo os slides. Bom, vou comentar de novo, depois eu comento essa observação durante a demonstração, tá? Depois eu comento essa observação. É, que estranho, eu gosto de comentar as coisas conforme forem aparecendo, né? Eu só coloquei aqui para não tumultuar a demonstração, mas depois eu volto nisso. Vamos nos concentrar nessa definição. Lembra, ó, isso aparece em cálculo 1 e cálculo 2. Sempre quando eu dou o cálculo 1, eu falo, ó, esse negócio da limitada é um investimento bom, porque você vai usar no 1 e no 2. E no 2 você não consegue fazer nada sem esse, né? Que é a história da função limitada. Todo limite de cálculo 2 você tem que achar uma limitada. Não tem outro jeito de resolver, basicamente, né? Então, ó, dizemos que uma função é limitada se tem um m que limita essa função. Ou seja, se o módulo dela não passa de m para todo cara do domínio. Em outras palavras, ela não vai nem tanto para cima, nem tanto para baixo. Por isso que é em modo, está limitado em modo. Não passa de m menos m. Esse m menos m nem precisa ser mesmo, pode ser um m para cima e um n embaixo. Ela tem que ficar numa faixa, certo? Então eu coloquei as duas formas equivalentes, dá na mesma. Ela é limitada se ela não vai ficar nem muito grande, nem muito grande positivo, nem muito grande negativamente, né? Em modo, certo? Vocês devem já ter se acostumado com isso, que também toda hora aparece no cálculo 2 e tal. Limitada fica dentro de uma faixa. O gráfico dela, estamos no cálculo 1, o gráfico dela fica dentro de uma faixa. Você consegue colocar dentro de uma faixa, certo? Exemplo de função limitada clássica. Seno, né? Seno, o módulo não passa de 1, certo? Certo, gente? Cosseno, não passa de 1, certo? Tangente, não, tangente já não, né? Tangente, ela não dá para colocar numa faixa. Então, tangente não é limitado, certo? Então, é isso. Isso é uma função limitada. Deixa eu ver se eu coloquei exemplo aqui, mas tudo bem, eu falei. Não, vamos direto para o teorema. Teorema é esse, ó. Suponha que a função f vá para zero e que a g seja uma função limitada. Então, o produto das duas vai para zero. Calma aí. Tem muita coisa para falar desse teorema. Eu até coloquei embaixo aqui, mesmo quando o limite de g não existe. O que a gente já viu? Gente, ó, é diferente daquele outro que fala do limite do produto. O limite do produto é o produto dos limites quando os dois existem. Aí você faz a conta, certo? Lembra que eu fiquei enfatizando, ó, tem que existir para poder fazer a conta, certo? Esse aqui está dizendo o seguinte: o limite da f existe e vale zero, mas não está falando nada sobre o limite de g. Pode não existir o limite de g, né? Mas se ela for limitada, se ela não crescer muito, vai para zero o produto. Então, quer dizer, grosso modo falando, como ela não está ficando muito grande, mesmo que ela se ela oscilasse, qualquer coisa, essa aqui vai para zero, empurra ela para zero, porque ela não cresce muito. É isso que está passando. Agora, claro, se ela crescer muito, pode ser que ela ganhe, né, e não vá para zero, claro. Tudo bem? Por isso que tem que ter a hipótese de ser limitado, tá? É interessante. Para usar que o produto o produto do limite é o limite do produto, os dois limites têm que existir e ser número, né? Lembra? Tem que ser um L1 e um L2. Esse teorema, ele exige um pouco mais da f, existe e é zero, tem que ser zero. Mas exige menos da g. Pode não existir o limite, mas ela fica numa faixa, ela não cresce muito, ela é limitada. Certo? Ela exige mais de uma e menos da outra. E aí você conclui que é zero. Certo, gente? Essa é a real do teorema. Deixa eu ver se eu já coloquei a demonstração. Só vou explicar rapidamente a demonstração pelo slide mesmo, para não escrever tanto e a gente fazer o limite fundamental.
Olha só, como é que você usa que a G é limitada? Se ela é limitada, vai ter um M que o módulo dela não passa desse M. Esse M é um número. Pode ser grande, 38, 52. No caso do M, quem que é esse seno? No caso do seno, quem que é esse M? 1, certo? Tem um cara que o módulo dela não passa de lá, porque ela é limitada, por hipótese, certo? O limite dela pode não existir, mas ela não fica muito grande em módulo, certo? Agora, pega essa desigualdade e multiplica por módulo de f de x. Porque o módulo de f de x, ele é positivo. Então, quando você multiplicar os dois lados aqui por módulo de f de x, preserva o sinal, certo? Então, fica isso. Pessoal, eu estou vendo gente que parece estar com problemas. Podem falar. Ela é limitada, isso é definição. Ela é assim, definição. Agora, eu não posso multiplicar uma desigualdade por um número positivo, dos dois lados? Como ele é positivo, ele preserva o sinal. Então, eu tenho isso, certo? Tudo bem? Agora, daqui para cá, o que eu fiz? O módulo do produto é o produto dos módulos, é a mesma coisa, tá? Para produto vale, não vale para soma. Então, troquei isso por isso, tá? Fica muito rabiscado. E ficou aqui. Mas como isso é um módulo, não importa o que esteja dentro aqui, isso é maior ou igual que zero, certo? Tudo bem? Concorda com essa desigualdade? Ela já resolveu o problema. Coisinha de multiplicar, gente, né? Tem segredo aqui. Agora, olha só, vamos ao confronto. Isso aqui, esse m é fixo, é um número. Se eu calcular o limite dessa ponta, eu vou escrever isso no próximo slide. Isso é zero. Por quê? Porque isso é uma constante multiplicada por uma coisa que vai para zero, porque a f vai para zero, então o módulo dela também vai para zero. É aquela observação. Né? Se o de dentro fica bem pequenininho, né? O módulo também, de número pequenininho, pequenininho. Aqui, então, esse vai para zero. O problema é que eu não sei o limite desse, então eu não posso aplicar. Exato. Aqui eu sei, porque isso aqui é m. É aquela propriedade da constante. Eu vou pôr no outro slide. Então, se isso vai para zero e está multiplicado por m, isso vai para m vezes zero. É aquela propriedade do k. É propriedade 3. Então, se isso vai para zero multiplicado por m, isso vai para zero. Vai para k zero. Certo? Propriedade do k. E isso aqui, você pode pensar que a função é sempre para todo x é zero. Você pode pensar que a função nula, que obviamente vai para zero. Ela já está no zero. Eu vou escrever isso no próximo slide. Moral da história, os dois extremos vão para zero. Então, o do meio vai para zero. E então, se o módulo vai para zero, o de dentro vai para zero. Então, está escrito isso no próximo slide. Posso pôr lá? Sim, tudo. Primeiro, por hipótese. Qual que é a hipótese que eu posso usar? A f vai para zero. Então, eu sei que isso vai para zero, certo? Por hipótese. Só que lembra da propriedade que dá 3 vezes uma coisa que vai para zero? Dá zero. Certo? É a propriedade do K. O limite de KF é K limite de F. Aquela terceira propriedade, certo? Então, se aqui vai para zero, aqui vai para m vezes zero, que é zero. Certo? Então, seria. Seria, porque pode ir para infinito, por exemplo, da determinação. Eu tenho que usar de alguma forma que é limitada. Senão, não dá para resolver. Certo? Como que eu usei que é limitada? Conseguindo fazer isso aqui para zero, porque não passa de m. Aí eu usei a propriedade do K
do K vezes F. Certo? Tudo bem, gente? Moral da história, pelo confronto a do meio vai para zero, e aí o de dentro vai para zero também. Certo? Tá aí, ó. Para zero. Ó, aqui, você que tinha perguntado, ó, aqui eu explicitei melhor a imagem. Ó, o limite disso é zero vezes o limite de m. É aquela propriedade, o limite desse vezes o limite, certo? Que é zero. E esse é zero. Tudo bem? Então, o limite dessa, do produto é zero. Pessoal, ó, o mais importante disso é que vocês entendam a vantagem desse teorema, tá? A vantagem é o seguinte, é quando o limite desse nem sequer existe. Para usar o limite do produto, o produto dos limites, os dois têm que existir. Porque senão, como você vai fazer o produto dos limites, uma coisa não existe. Ah, não existe vezes 3, quanto dá? Faz sentido, percebe? Então, os dois têm que existir, você pode fazer o produto dos limites. A vantagem de usar esse é quando o limite da G não existe. Porém, se você consegue ver que ela é limitada, tipo é um seno, uma coisa limitada, é igual no cálculo 2. Se esse for para zero, mesmo que o outro limite não existe, ela vai empurrar para zero, porque a G é limitada, não fica muito grande. Então o zero consegue puxar. É isso. Falando assim, bem grosso modo. O M é, poderia ser, mas pode não ser. Por exemplo, é que o Supremo é o melhor o M, né? É o menor dos maiores, né? Mas é que você não precisa se preocupar de ser o Supremo, basta ter um limitante. Por exemplo, no seno, ao invés de você considerar um, que é o Supremo, você pode considerar 38, e daí? Não faz diferença para o teorema. Basta ter um limitante. Então você não precisa se preocupar de achar o Supremo, né? Claro que se essa função for limitada, tem o Supremo, mas você não precisa se preocupar com ele. Qualquer limitante você precisa encontrar, tá? Quem não sabe o que é Supremo não tem problema, tá? É o menor dos limitantes da função. É isso, tá? Não precisa se preocupar, basta um limitante. Vamos aplicar. Olha que bonitinho. Vamos resolver esse limite. E aí, gente? Apesar de simples, isso é bem instrutivo. Vou fazer até onde eu estou na lousa aqui, porque a resolução do slide pelo Zoom parece que não fica tão boa. Então vamos fazer aqui, ó. Limite quando x tende a zero, né? X vezes seno de 1 sobre x. Vamos calcular esse limite. Pessoal, quando x vai para zero, obviamente x vai para zero. A gente fica tentado a usar produto dos limites. Mas se você tiver uma memória razoável até segunda-feira, que foi quando a gente fez, a gente mostrou que esse limite aqui não existe, certo? Nós mostramos que não existe. Lembra do gráfico que ficava assim? Coloquei um monte de capi lá. Não, não existe esse limite. Então você não pode usar que o limite dos produtos é o produto dos limites. Zero vezes não existe. Percebe que não faz sentido? É uma coisa que não dá para fazer, tá? Você tem que usar esse teorema do limitado. Esse limite não existe. Mas seno de qualquer coisa não passa de 1 em menos 1. Não importa que é 1 sobre. Coloca qualquer valor aqui, não importa. Aqui dentro vai estar grande. Mas se você calcula o seno, sempre vai ficar entre 1 e menos 1. Certo? Então isso aqui é limitado.
Concordam que é limitado por 1 e menos 1. Certo? E esse aqui vai para zero. Ah, aí sim. Então, isso vai para zero. Mas a justificativa não é limite do produto. A justificativa é o limitado vezes 1 que vai para zero. Certo? Tanto que só vale para o zero esse teorema. Esse teorema só vale para o zero para poder fazer... Aqui é sempre zero, né? Então, aqui tem que ser zero para poder ensanduichar no mesmo ponto. Se aqui fosse 3, ia para 3m. Não é o mesmo. Para usar o confronto tem que ser o mesmo. Então, por isso, só vale no zero isso aqui. Tá? Só botar no slide certo. Tá aqui a resolução. Não, não. É que assim, se é menor ou igual, se é menor ou igual. Então, o teorema do confronto é enunciado para menor ou igual. Se for menor, é menor ou igual, certo? Não está errado, porque é uma das condições. Menor ou igual significa justamente menor ou igual. Então, se for menor, é menor ou igual. Então, tanto faz. Se for menor, você aplica o confronto do mesmo jeito, tá? Não, não vai dar. Porque o fundamental, aqui o que está dentro do seno tem que ir para zero. E lá o que está dentro do seno vai para infinito. Concorda? Quando x vai para zero, 1 sobre x vai para mais ou menos infinito. Não é fundamental. Se você fizer a substituição, vai dar seno de u sobre u quando u vai para infinito, que não é o fundamental. É uma confusão normal isso. Fundamental, que a gente vai ver agora, tem que ir para zero. Tá? Eu espero que dê tempo para fazer. Não, quando a função vai para zero. O que tiver do lado, ó. Esse é o teorema. Essa vai para zero e essa é limitada. Aqui pode ser qualquer coisa. O importante é que essa aqui vá para zero e essa seja limitada. Tá? É que aqui coincidiu ser zero, mas... É que vocês já estão atropelando. Vocês estão fundamentando. Não, mas vamos fazer, porque é a mesma dúvida dela. É a mesma dúvida dela. Se você for fazer a mudança, ó, vou convencer vocês, que vocês estão cabreiros com isso. É isso que você quer fazer, né? Aí se você fizer a mudança, vai ficar o limite de u, vai para infinito, vamos supor que é zero mais, vai. Seno de u sobre u. Não é o fundamental, porque o fundamental tem que ir para zero. Certo? Não é o fundamental. Então não dá para resolver por esse jeito. Que era a dúvida dela também. Isso é meio uma, pegadinha, mas é meio padrão. Então, mas aí se o x fosse para infinito, 1 sobre x vai para zero. Aí você usa o fundamental. Então, cada caso é um caso, por isso, não dá para decorar, tem que analisar e ver onde vai se enquadrar. Onde eu estava? Vamos no fundamental. Talvez se vocês tivessem mais um pouquinho de paciência, tá aqui, ó. Vamos fazer o limite fundamental. A única definição de seno que a gente tem, eu não sei se no Zoom, não sei nem se o Zoom está funcionando. Porque fechou uma coisa aqui. Tá funcionando. Ah, obrigado. Dá para enxergar legal o slide ou não?
Tudo bem, O vamos lá. pequeno dá, o grande, mais ou menos. Tá. Bom, eu acho que eu vou precisar. Coloca o celular deitado e tem Pessoal que como tiver dar no Zoom, zoom na tela. exato, pode colocar só a tela da TV. E aí aparece melhor. Só não vai ver meus Obrigado. rabiscos aqui. Então eu vou fazer por aqui mesmo, vai, porque eles estão acompanhando. Acompanhe na televisãozinha. Então, olha só. Vamos fazer, agora sim, já que está todo mundo pensando no fundamental, vamos fazer o fundamental. Chegou. Então, limite quando x vai para zero de seno de x sobre x, né? Quando x vai para zero, o seno vai para zero, né? Seno de uma coisa que vai para zero, porque o seno agora é esse eixo aqui. Então, quando x vai para zero, ó, seno vai para zero, certo? Então, é uma indeterminação. Cuidado, isso aqui, zero sobre zero, certo? Não pode escrever, até dói o olho, né? Se escrever um zero embaixo. Eu só estou querendo indicar que é uma indeterminação, zero. Pior que estão gravando isso aí, eu colocando um zero embaixo. Não existe isso. Paga, não deixa ninguém ver. É uma indeterminação zero sobre zero. Então vamos ver para onde vai. Eu sei que vocês já conhecem, mas vamos tentar ver a demonstração, porque é uma aplicação legal do confronto. E tem aquilo que você falou do menor também. Então vamos lá. Vocês concordam? Vamos do menor para o maior. Olha esses triângulos que estão aqui, mais o setorzinho circular. A área do triângulo OPR, esse triângulo menorzinho aqui, como ele está dentro desse setor circular, essa fatia de pizza aqui, está dentro do setor circular, a área do triângulo é menor que a área do setor, que é menor que a área do triângulo grandão, OQR. Certo? Não tem dúvida. Um está dentro do outro. É que a definição nossa do seno é geométrica, então tem que usar isso aí, né? Dá para fazer de formas mais rigorosas. Vamos lá. Qual que é a área do triângulo OPR? A área de qualquer triângulo, base vezes altura sobre 2. Qual que é a base do triângulo OPR? É o OR, que é 1, porque o círculo trigonométrico tem raio 1 por definição do círculo lá. É para seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1, né? Então, isso aqui é 1. Então, 1 vezes a altura. Quanto é essa altura? É o seno. Certo? Seno do x. Essa altura é seno de x. Certo? Então, ó, 1 vezes seno de x sobre 2. Concordam? Tá? Ficou legalzinho o desenho, né? Deu maior trabalho para fazer, né? Mas ficou bonito. Ó, agora, área do setor, né? Aí que tá. Essa forma quase nunca ninguém lembra, né? Mas é o ângulo em radiano sobre 2. Isso é uma regrinha de 3 com a área do círculo total. É ângulo em radiano sobre 2 vezes o raio ao quadrado. É uma regrinha de 3 com a área total do círculo, tá? A área total do círculo não é πr ao quadrado, mas a volta toda é 2π, então é metade, né? A volta é 2π, mas é πr ao quadrado. Então, um arcozinho vai ser o arco sobre 2, fazendo uma regrinha de 3, raio ao quadrado, tá? Então tá aqui a área do setor. E a área do triângulo grandão, a base continua sendo 1, mas a altura é esse pedaço. E esse pedaço é o eixo da tangente, né? Então a altura é tangente, concorda? Porque o ângulo é reto. Então concorda com essa desigualdade aqui embaixo? Simplesmente área de triângulo com área de setor circular. Vamos seguir. Aí vem um monte de conta. Olha só. Antes, vamos ver. O que que eu vou fazer aqui? Volta. O que que eu vou fazer aqui? Bom, esses uns aqui eu posso tirar. Não afeta. Posso multiplicar tudo por 2 para tirar esse 2 de baixo. Então vai ficar só seno menor que x menor que tangente. Certo? E importante, eu esqueci de enfatizar, eu estou supondo o primeiro x de 0 a π sobre 2 para isso ser tudo positivo, porque eu estou falando em área.
senão ia ter área negativa aqui, né? Então, por isso que eu estou pegando aqui em cima só primeiro. Depois a gente vem embaixo. Esqueci de comentar isso no começo. Pelo desenho dá para ver, mas... Tudo bem, gente? Eu vou cortar esses dois aqui. Vai ficar só assim. Então, cortando fica assim, ó. Certo? Eu chamei a tangente de seno sobre cosseno. O que eu vou fazer? Qual que é o passo daqui para cá? Eu fiz o quê? Dividi tudo por seno. Como eu estou num ângulo de 0 a π sobre 2, o seno é positivo, então preserva a desigualdade, certo? Isso é importante. Multiplicar, dividir e multiplicar por número negativo, troca o sinal. Então, daqui para cá, eu dividi todos os lados por seno. Bateu aí? Ó, corta o seno, fica 1. Aqui fica x sobre seno. E corta esse seno, fica só o cosseno embaixo. Tudo bem? Aqui eu dividi por seno. Certo? Agora vem a parte polêmica. Polêmica não, assim, que dá mais trabalho de vocês se convencerem normalmente. São todos números positivos. Vocês concordam com o inverso de um... Se o A é para positivo, se o A é menor que B e positivo, o inverso do A fica maior, né? Que o inverso do B. Certo? O inverso do pequeno fica grande e vice-versa. Certo? Então foi o que eu fiz. Eu inverti todos os lados, mas aí eu tive que trocar o sinal. O menor, o inverso vai ficar maior. Então aqui é seno. O seno tá, não, tá aqui, né? O menor é 1. O inverso de 1 é 1. Ele ficou maior de todos. O maior é o 1 sobre cosseno. O inverso dele é o cosseno que vai ficar o menor de todos. E o do meio fica no meio, certo? Só troquei. Se vocês quiserem, multipliquem cruz 2 vezes aqui, mas é boa trabalheira. Pensa no inverso. Só que inverte o sinal. Tá? O inverso de um... É isso que eu usei, ó. Tá? Para a gente ir logo. Moral da história. Isso aqui, essa desigualdade 1, guarda um pouquinho. Cosseno é menor que seno de x sobre x, menor que 1. Tá vendo que eu ensanduichei seno de x sobre x entre duas coisas que vão para 1? Pelo confronto, isso aqui vai para 0. Mas calma, eu não vou concluir ainda, porque eu só fiz a direita. Eu fiz o limite só à direita, porque eu só estou considerando o ângulo de 0 a π sobre 2. Limite é dos dois lados. Então, vamos tratar agora do outro caso. Tá? Com essa desigualdade 1, tudo bem? Mas percebe que só vale no primeiro quadrante. Porque eu supus tudo positivo e tal. Né? Pode ver no desenho que estava tudo para cima. Agora vem uma parte legal. Eu gosto de fazer assim porque meio que desbitola as coisas. Para eu tratar o ângulo negativo, eu poderia repetir todas as contas tomando cuidado com o sinal. Então, a altura não vai ser mais seno, vai ser menos seno, porque o seno é negativo. Vai dar uma trabalheira repetir tudo. Então, tem um truquezinho que permite você não repetir. Ó, pega agora um ângulo negativo. Se o cara é negativo, se o cara está de menos π sobre 2 até 0, menos ele está de 0 a π sobre 2, está do outro lado, concorda? Certo? Se o cara está aqui, menos ele vai estar aqui do outro lado. Certo? Ó, gente. Aqui está o 0. Se o x está aqui, menos x vai estar simétrico aqui, né? Claro. Então, se x está aqui, menos x que eu chamei de u apenas por questões didáticas, digamos assim, esse u que é menos x está do lado de lá. Certo? Então, eu posso aplicar essa fórmula 1 para o u, porque o u está no intervalo que vale a desigualdade. Então, aplicando essa fórmula para o u, eu tenho isso, não para o x, para o u, que é o menos x.
certo? Porque o U está no U está no lado que eu provei. Então, vale isso pro U. Só que quem é U? É menos X. Esse U foi só para questão de psicológica, para não traumatizar tanto. Então, o U está aqui, vale para o U. Então, eu aplico para o... Troco o U agora de volta, que o que me interessa por X. Só que o U é menos X. Menos X, X fica assim. Certo? Agora, aquela história. O cosseno de menos A é igual ao cosseno de A. Pensa no círculo trigonométrico, gente. Qual que é o eixo dos cossenos? O cosseno de A e o de menos A são iguais, certo? Tudo bem? Então eu troquei menos x por x, porque é igual. Eu estou interessado no x, o menos x foi só um auxiliar. Agora, o seno de menos x não é seno de x, é menos seno de x. Olha o círculo trigonométrico. O seno está aqui. O x, ó, o seno de menos x e de x, eles têm sinais opostos, tá vendo? Porque é o eixo y, certo? Então, é menos seno de x. E aí eu posso cortar esse menos com esse menos e eu obtenho exatamente a mesma desigualdade, também para os ângulos negativos, de 0 até π sobre 2, certo? Agora sim, para todo mundo, numa vizinhança de zero aqui, perto do zero, tanto à direita quanto à esquerda, vale essa mesma desigualdade. Certo? Legal esse truquinho. E é bom para lembrar que o seno de menos x é menos seno de x, só e usa toda hora. Certo? Esqueceu? Vai no círculo trigonométrico que você deduz. Tem muito segredo. Aqui. Esse é o círculo trigonométrico, certo? Onde está o x? Suponha que o x esteja aqui. Quem é o menos x aqui? Não é? É que meu desenho não está bom, mas é o mesmo cosseno. Certo? Nada. O seno é o contrário. Certo? Dá para fazer usando aquelas fórmulas de... Mas não precisa, né? Então tá. Vale essa desigualdade tanto à direita quanto à esquerda. Então, se eu colocar o limite aqui, esse vai para 1, esse vai para 1, o do meio, pelo confronto, vai para 1 também. Ó, ficou bem em cima. Vale 0. Então, ó, como o limite da função da esquerda e o limite da função da direita, ambos são iguais a 1, a do meio, que é o seno de x sobre x, também é obrigado a ser 1. Certo? Tudo bem, gente? Então tá aí mostrado o fundamental direitinho, mas percebam, esse cara tem que ser 0. Esse também. E a mesma coisa, tá? Se o x fosse para infinito, não é o fundamental. Aí normalmente você cai naquele outro caso que a gente fez, é limitado a vez um que vai para 0, certo? Tem que ver, prestar atenção, senão você pode usar o fundamental quando não é fundamental, tá? Deixa eu ver o que eu tenho aqui, não me lembro. Esqueci meu papelzinho. Vamos resolver esse? Onde eu tô? Ali, né? Vamos lá, apagar aqui? Está começando a ficar ruim de apagar esse apagador aqui. Ou tem que passar algo na louça.
Tá ali, né? Ó, assim, para você reconhecer o fundamental, esse aqui não é direitinho o fundamental, né? Porque o cara que está aqui, ó, deixa eu ver o que eu coloquei. É, o cara que está dentro do ser não é o mesmo que está fora do ser. Eu sei que, como é um curso de reoferecimento, muita gente já lembra aquela história do U, troca por U, faz a mudança de variável. Mas a rigor a gente não viu ainda. E nesse caso dá para fazer sem a mudança de variável, porque aqui o seno de 2x tem uma formulinha para ele, né? Sim, daqui a pouco vai ter a mudança de variável, mas como a gente não tem, vamos usar as ferramentas que temos. Então você pode escrever assim. Isso é aquela identidade trigonométrica do seno de 2a, certo? Sai daquele seno A, cosseno B, cosseno A, com A mais A. Aí vai ficar desse jeito, tá? Pessoal, identidade trigonométrica. Pega lá qualquer livro de trigonometria. Eu vou subir. Teve um trabalho dos alunos lá no IME muito bom sobre trigonometria. Eu vou subir no Drive para vocês darem uma lembrada nas fórmulas e tudo mais. Então, espero lembrar. Eu usei a fórmula do seno de 2a, tá? Poderia fazer mudança de variável, mas é que a gente não viu, tá? Vamos fazer assim. Então, aí eu posso separar esse limite assim. Coloca assim. Aí vai dar o quê? Olha só. Esse primeiro pedaço, percebe que é uma indeterminação, esqueci de comentar, desde o começo, é uma determinação 0/0, né? X vai para zero, dá seno de zero, que é zero. É 0/0 também. Mas não é exatamente fundamental, porque o fundamental é x, né? Mesmo x. Aqui é 2x, será que muda? Então, ó, eu fiz assim, separei. Essa parte que apareceu, não tem dúvida. Quando o x vai para zero, o cosseno vai para 1. Então, isso vai para 2 vezes 1, que é 2, certo? Certo? Pessoal, cosseno ir para 1 foi na secante, a gente já viu. Hoje, certo? Então, isso vai para 2. E isso é o fundamental. Isso vai para 1, que é o fundamental. Então, isso vai para 2, tá vendo? Então, se você chutar assim, por exemplo, aqui vai para 0, aqui vai para 0, você põe tudo 1. Não, é diferente. O fundamental tem que ser assim, seno de x sobre x, tem que transformar desse jeito. O mesmo cara daqui é aqui. E aí, além disso, o cara ir para 0. Não é infinito, que aí dá outra coisa, certo? Então, esse era 2x, deu 2. Não é para decorar. Tem. Então, mas ó, eu peguei esse exemplo, foi muita sorte, porque o seno de 2a a gente tem fórmula, né? Então, nem sempre você vai resolver isso. Eu vou fazer do jeito informalmente. Tá aqui a resolução, tá vendo? Posso pular. Depois, acho que segunda-feira a gente vê essa mudança de variável, tá? Do U, aquela história do U, tá? A gente não viu ainda, por isso que eu fiz de outro jeito. Agora vamos pro
próximo exemplo ali. É que eu esqueci meu papelzinho, então eu tenho que colocar o exemplo para lembrar. Vamos calcular esse limite. E aí? Vamos testar primeiro. Escrever aqui. E aí, gente? Ó, vamos tentar especular aqui. Quando o x vai para zero, a gente viu que cosseno vai para 1. Então, a parte de cima vai para zero, certo? E a parte de baixo também vai para zero. De novo, em determinação 0/0, certo? Ó, certo? Terceira vez que aparece o cosseno vai para 1. Você está na dúvida? Faz lá o círculo trigonométrico, você vê para onde vai. Tá? Só de... Tem vergonha, desenha lá e vê, ó, cosseno vai para 1. Para não errar. Então, de novo, indeterminação 0/0. O que eu vou fazer? Esse limite é importante também, ele vai aparecer quando a gente calcular a derivada do seno. Você vai perguntar? É o que a gente vai fazer mesmo, vale a pena sim. Por quê? Ao multiplicar pelo conjugado, vai aparecer um cosseno ao quadrado. E cosseno ao quadrado tem a relação fundamental com seno. E a gente sabe o fundamental do seno. A gente não viu ainda do cosseno. Certo? Então é exatamente o que a gente vai fazer. Então vamos multiplicar em cima e embaixo pelo 1 mais cosseno. Desculpa. Vamos fazer isso. E aí? Diferença de dois quadrados, né? Então vai ficar 1 ao quadrado. Um ao quadrado é 1. E cosseno ao quadrado, certo? Embaixo fica o x que já estava, cosseno, cosseno de x. Certo, gente? Agora, qual foi o objetivo de multiplicar pelo conjugado? Para aparecer cosseno ao quadrado que você transforma em seno, certo? Tá prontinho, isso aqui é a relação fundamental, né? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1. Você passa o cosseno para lá, fica seno ao quadrado, certo? Relação fundamental. Tem que saber, né? Fundamental o nome, né? Então, isso é em cima. Certo, gente? A gente não fez nada, assim, só identidades, então o limite está igual, né? Está dando 0/0, certo? Que aqui vai para zero e aqui vai para zero também. Mas a vantagem é que aqui tem um limite fundamental do seno embutido aqui, escondido. Vamos separar esse limite fundamental para acabar com a determinação, certo? Então vamos escrever isso de uma maneira apropriada. Isso fica. Escreve assim: seno de x sobre x. Agrupa, é tudo produto, tá? Então, pode agrupar do jeito que você quiser essas frações. Escreve assim. Não precisa desse parênteses, mas só para enfatizar.
mesma coisa, certo? Tá dando zero sobre zero, mas esse zero embaixo que está me atrapalhando, eu já uso um fundamental aqui com o seno. Então, esse cara aqui vai para 1, porque é o fundamental. Certo? E esse cara, para onde vai? Zero sobre 2, né? Que é zero. Concorda que vai para zero isso 2, gente? Cosseno vai para 1, de novo. Mas faz o círculo, até porque o x vai para zero. Se o x vai para π sobre 2, aí muda tudo. Tá? Faz o círculo lá, quem está inseguro. Então, isso vai para 1. Menos zero. Que é zero. Pronto. Tá aí. Certo, gente? Ó, guardem esse limite, tá? 1 menos cosseno de x sobre x. Quando a gente for calcular a derivada do seno, ele aparece. Você pode até chamar de fundamental do cosseno. Vai. O fundamental do seno é 1 e o fundamental do cosseno é zero. Vai aparecer. Ele é tão importante quanto o outro para calcular a derivada. Aparecem os dois. Por isso que eu até fiz agora. Para quando aparecer a derivada, a gente só usar. Tem bastante tempo, né? O problema é que eu acho que eu vou trocar de slide. Só se eu fizer informalmente uma coisa, ó. Aqui está digitado o que eu coloquei na lousa. É a última coisa que eu faço, tá? Porque depois eu vou ter que abrir um assunto novo que é funções contínuas que dá um certo trabalho. Vamos fazer esse outro exemplo aí. Ó, pessoal, importante aqui, ó. Não é que eu estou sendo muito informal, mas é que assim, a técnica para resolver isso direito, a gente não viu ainda a rigor, que é a limite da composta, essas coisas. Mas como vocês já viram, e eu também, mesmo quando não vi, eu costumo fazer a técnica antes, informalmente, para não assustar tanto quando for ver com aquele monte de enunciado com G, F, P, A e tudo mais. Porque, no fundo, a coisa é mais simples do que o enunciado parece, tá? Então, só para ilustrar que mas vocês já viram, esse limite você calcularia como? Vamos lá. Deixa eu fazer de preto mesmo. Ó, tá? Vamos lá. Eu vou fazer para vocês, que vocês já viram como resolve isso. Cuidado, aqui é x quadrado e aqui é x, certo? Então não é exatamente fundamental. Ele tá parecido, mas não tá igual. Então a ideia é você deixar igualzinho o fundamental, seno de uma coisa sobre a mesma coisa e essa coisa ir para zero, certo? Então para transformar isso, mexer aqui dentro é encrenca, né? O seno é meio complicado de tem aquelas fórmulas, né, de não é linear, então é complicado. Então vamos mexer no x. No x para virar x quadrado para ficar igualzinho. Então você faz o seguinte: quando x vai para zero, o que eu estou querendo?
Seno de x quadrado. Se eu colocar x quadrado aqui, eu mudei. Lembra que eu falei lá na primeira aula? Tem que dar uma coisa equivalente. Modifiquei. Para desmodificar, aí eu multiplico por x em cima também, certo? Que aí fica igualzinho. Concordam que é a mesma coisa? Agora, olha só. É... é que eu sei que vai dar certo, né? Se você fizer aquela mudança de variável que vocês estão acostumados do U aqui, você não precisa fazer no x. Aqui já está. Fundamental vai aparecer aqui. Então, você poderia... Tem dois jeitos de escrever direito isso aqui, né? Ou você separa em dois limites independentes, porém os dois têm que existir, ou você calcula separadamente. O problema está aqui. É aqui que eu estou querendo ver que apareceu fundamental. Para aqui, faz um rascunho só esse pedaço. Então, vamos lá. Eu parei. Vamos calcular só esse, para ter certeza que existe. Né? Vamos calcular só esse limite. Como vocês lembram como que a gente fazia? A gente chama de muda a variável, né? Chama de u x quadrado. Agora, cuidado. O que vai mudar? No lugar de x quadrado, você põe o u. Agora tem que tomar muito cuidado, é que aqui vai dar na mesma. Mas você tem, ó, aqui x está indo para zero. Quando o x vai para zero, o u vai para onde? Também para zero por coincidência. Mas você tem que ficar esperto nisso, tem que mudar para onde o u vai. Senão vai dar errado. Então, vou fazendo meio assim que vocês já viram. Então aí, tá vendo? Transformei de igualzinho fundamental. Vocês que estavam na dúvida do 1 sobre x, ó, aqui é seno de u sobre u e o u vai para zero. É fundamental. Faz a mudança, certo? Então, isso com certeza é 1. Tudo bem? Aí eu tenho certeza que, a rigor, agora eu tenho certeza que esse cara existe é 1. Então, eu posso usar que o limite do produto é o produto dos limites. E o x, quando o x vai para zero, o x vai para zero. Quando o x vai para zero, mostrei aqui embaixo que esse vai para 1. Então, isso é zero. Certo? Você tinha levantado a mão? É que ele estava assim um tempinho. Depois vai você. Certo, gente? Mas a gente vai ver a justificativa disso. Você pode fazer isso sempre que... Por um dos casos é que essa função aqui não exista nesse ponto. E essa não existe. A gente vai ver a justificativa formal depois. Mas como vocês já viram, eu antecipei. Sim, vamos em ordem de quem levantou a mão. Isso ia dar isso ia ficar bem ruim, porque a raiz de U, né? É que nesse caso nem tanto, mas você podia complicar muito o outro lado, né? É que aqui está simplesinho, mas ainda não é a raiz de U, é mais ou menos a raiz, percebe? Você tem os dois lados. Podia dar uma confusão, se ia se atrapalhar, porque o problema está aqui, certo? Então resolve a parte. Isso, você tratou independente os limites. Você pode separar limite do produto dos limites, desde que os dois existam. Então, aqui embaixo eu tive a certeza que existiu, deu 1. Aí eu fiz o limite do produto. Certo? Para não ter que contaminar com 1 esse aqui. Porque pode ficar ruim de achar. Certo? Ela tinha perguntado antes. Todo mundo vai perguntar, gente.
Como? Mas o que que você fez com esse x? Seno do produto, né? Não é assim que trata. Você não pode separar em dois. Como eu disse, é meio encrenca mexer com aquilo. Você viu que seno de 2x é aquela forma, 2 seno cosseno. Não é simplesmente 2 seno. Tem aquelas identidades trigonométricas. Por isso que eu não mexi aqui. Eu fui mexer aqui, que é mais fácil. Certo? É a mesma dúvida. Tudo bem, gente? Sim. Sim, naquele anterior, sim. Exato. Daria certo também. É. É que eu quis fazer sem o U, que a gente não viu. Mas aí, como sobrou um tempinho, eu já me antecipei o negócio do U. Eu sei, por exemplo, seno de x quadrado é seno quadrado de x. O que eu posso fazer? Em geral, nada vai valer, né? A sua dúvida é se o quadrado está aqui ou aqui, ou na notação, ou se pode trocar o quadrado de lugar? Não, não pode. Não, em nenhum caso do que eu tô, é diferente. É, sabe por que é diferente? Isso aqui é completamente diferente, né? Seno ao quadrado de x, você está fazendo o quê? Isso, por definição, é isso. Essa notação significa isso. Então, você primeiro calcula o seno do x e depois eleva ao quadrado. E isso aqui é o contrário. Você primeiro calculou o quadrado do x e depois calculou o seno. Percebe? É diferente. Vai dar coisa diferente. É, provavelmente pode ser uma resolução pirata que circula por aí e vai estar errada. E vai estar errado. Não, resolução. Ó, o único mais bonzinho para mexer é o LN, né? Que aí você pode tombar o cara. Mas o resto é meio que difícil de mexer, tá? Então, são coisas bem diferentes. Por exemplo, esse aqui é sempre positivo, que está ao quadrado. Aqui não, depende do valor do x, né? Pode ter um seno negativo aqui. Então, depende de quanto. Então não é a mesma coisa, não é a mesma coisa, tá? Deixa eu só colocar para quem está vendo na TV melhor, ó, a resolução. O Rogério vai me matar, porque ele pediu para fazer eu selecionar exercício para ele fazer. Eu estou fazendo tudo. Acho que dá tempo, né? Vocês aguentam mais um pouquinho? Tá. Vocês pensaram? Já deu tempo de pensar na Y? Já fizeram? Porque a ideia é fazer vocês errarem primeiro para nunca mais esquecer. Porque se vocês não tomarem cuidado, vocês vão errar Y. Oi? Cadê a voz do além? Não? Sei que. Vamos fazer então rapidinho. Rogério, me desculpe, estou fazendo os exercícios que eu deixei que era para você fazer. Só que vocês vão ter que ditar para mim que eu esqueci minhas anotações. Sem raiz? Só isso? 3x mais 5? Desculpa. Menos 8. E E aí, gente, sugestões de quem fez?
Primeira coisa. A parte de cima vai para menos infinito, né? Porque a potência ímpar prevalece isso aqui. Isso vai para menos infinito. E a parte de baixo, como está a sexta, vira par, né? O x. Senão não daria nem para calcular a raiz. Então vai para mais infinito. Então é menos infinito sobre mais infinito. É de se esperar um número negativo aí, ou zero. Né? Só que se você não tomar cuidado, vai dar um positivo. Você vê, dá para analisar, gente. Dá para analisar e perceber que algo está estranho. Né? Então vamos lá. Como vocês disseram, se você tiver infinito sobre infinito, ó, tire em evidência o x para cortar. Né? Então, é que você não vai ter com quem cortar aqui, né? Vamos ver o máximo que dá para tirar. Mas para tirar, você vai ter que tirar muito aqui, né? Porque lembra que tem na raiz, né? Tem a raiz. Eu acho melhor tirar o que dá para fazer, viu? Para não ficar sobrando muita gente também, né? Em cima, se eu tirar. Ó, vamos pensar embaixo primeiro que tem um grau menor, que está na raiz, né? Eu vou tirar x à sexta. Só que para eu tirar x à sexta, sai x à terceira, porque tem uma raiz. Certo, gente? Já é a terceira vez que a gente faz isso aí. Vou tirar dentro x à sexta. Quando sair, ele vai sair x à terceira, porque tem a raiz. Porque é x à sexta a meio. Vai. Porque é potência. Vai. A raiz par. E potência, né? Que eu estou tirando x à sexta, potência par. Vamos fazer com calma, então. Vou fazer com calma. Vamos tirar. É isso que eu consigo embaixo, certo? Ó. Então, embaixo, o que eu consigo tirar? Vai ficar a raiz de x à sexta. Então, é x à terceira, certo? Posso separar com x à terceira? Você que tinha perguntado, raiz do produto é o produto das raízes, mas a soma não. Então, eu estou separando em duas raízes. Esse meio vem aqui embaixo, né? Divide por 2 o 3, fica x ao cubo. Tá? Mas como era potência par, ele perde o sinal. Então, tem que colocar o módulo de x ao cubo. Certo? Que é x a 6 sobre 2, só que tem que pôr em módulo. E aqui vem tá vendo que eu só tenho um x ao cubo aqui? Então eu vou tirar x ao cubo também aqui. Eu vou tirar. Certo? Agora olha só, gente. Pessoal, tá aí tudo bem? Foi coisa de potência só. Agora olha só. Eu gostaria de cortar esse x ao cubo sobre esse x ao cubo. Porém, tem um módulo que é diferente. Aí você vê, o x está indo para menos infinito. Se ele vai para menos infinito, x ao cubo também está indo para menos infinito. Ou seja, x ao cubo é negativo, é grande negativo, certo?
O módulo de alguém negativo é menos ele para ficar positivo. Então, eu vou trocar módulo de x ao cubo por menos x ao cubo. Certo? Mais. E em cima aquela coisa. Acabando. Aí você corta x ao cubo com x ao cubo e sobra um menos. Acabando. Acabando, gente. 1 sobre x à quinta. Certo, gente? Fica assim? Aí que é onde vocês podem errar. Esqueci do modo. Então, vamos lá. A parte de baixo está indo para... A raiz vai para 1, só que tem aqui esse menos. Então, a parte de baixo vai para menos 1. E a parte de cima, ó, como tem esse quadrado, tudo isso vai para zero, certo? Isso vai para zero, vai para zero. Então, o que vai prevalecer é esse pedaço que vai para... Como está o quadrado, vai para mais infinito, certo? Então, a parte de cima vai para mais infinito e a parte de baixo vai para menos 1. Então, entra aquela propriedade do L. Menos 1 vezes mais infinito é menos infinito, porque o L é negativo, certo? Então, isso vai para menos infinito. Que aqui vai para mais, aqui tem menos. Ao quadrado. Porque é mais infinito.